Então vamos corrigi-lo, avaliando o aprendizado. Isso é a nossa aula 8. Questão número 1 diz assim: converta para metro as medidas abaixo. Tá? Então a questão número 1 é converter para metro. Tá? Então a primeira, o item A, diz 18 quilômetros. Vamos converter 18 quilômetros para metros. Muito fácil tu usar o método dos prefixos. Prefixo quilo, muito importante, prefixo quilo significa 10 na 3, 10 na 3. Então, 18 quilômetro, quilo eu troco por 10 na 3 metros. Tá ali, é só uma troca. Quem sabe que quilo é 10 na 3 é 1000, tá ali. Rapidinho a conversão. B. Quanto é 40 centímetros? Centímetro. Prefixo centi, 10 na menos 2. Portanto, 40 vezes 10 na menos 2 metros. Tá aí. 40 centímetros. C. 35 milímetros para metro. É só trocar o prefixo pela sua base decimal, sua potência correspondente. 35 milímetro. Mili é 10 na menos 13. Então, 35 vezes 10 na menos 3, que é o prefixo mili, e está aqui a unidade metro. Então está aí a questão número 1, bem tranquilinha. Vamos então para unidades de área. Questão número 2, unidades de área. Ele pede assim: converta para metros quadrados as medidas de área a seguir. Então, converter para metro quadrado, olha só, tá? Não era para metro, aqui é linear, uma dimensão. Agora nós temos unidades de área, lado vezes lado. Vamos cuidar agora então. Então eu tenho item A, 2 quilômetros quadrados. Lembram que quando eu tenho quadrado, esse quadrado aqui está, não parece, né? Mas ele está também colocando o prefixo ao quadrado. De maneira que 2 quilômetros ao quadrado é 2, quilo, quanto é que é o prefixo quilo? 10 na 3 metros ao quadrado. É isso aqui, ó. Teria que ter um parênteses aqui colocando, na matemática se coloca, né? Mas usualmente não se põe em cima do quilo. Mas tu tem que enxergar ali que esse quadrado está colocando esse prefixo e esse metro ao quadrado. Por isso, 2 está aqui, fica como está o 2. O 2 não está ao quadrado, é só o prefixo e a unidade. 10 na 3 ao quadrado. 10 na 3 vezes 10 na 3 é 10 na 6. 10 na 3 ao quadrado. E metro ao quadrado. Então, tá aí. 2 quilômetros quadrados é 2 vezes 10 na 6 metros quadrados. Beleza? Tranquilinho? Próxima conversão de unidade de área. 5 milímetros quadrados para metros quadrados. Então, 5 milímetro quadrado para metros quadrados. Então, o que nós temos aqui? Mili também é um prefixo ao quadrado. Está enxergando ali, mili. 10 na menos 3, está aqui. Converti o prefixo. Metro ao quadrado. Então, 10 na menos 3 ao quadrado é 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3, que dá 10 na menos 6 metro ao quadrado. Está ali, metro quadrado. Tranquilinho? Próximo, 300 centímetros quadrados. 300 centímetros quadrados para metro quadrado. Então, 300 centímetros quadrados para metros quadrados. O que é o prefixo Czinho mesmo? Só o Czinho é 10 na menos 2. Vamos cuidar. 300, o Czinho está ao quadrado também. Então, 10 na menos 2 está aqui, converti, metro ao quadrado. Tá vendo? O quadrado vai no Czinho e vai no metro.
Czinho eu troquei por 10 na menos 2. Então aqui nós temos 300, ficou paradinho. 10 na menos 2 vezes 10 na menos 2, 10 na menos 4 metros quadrados. Que se tu preferires, tá? Nós vamos aprender na próxima aula como se faz isso aqui. Então, ó, desloca 2 unidades para a esquerda e nós vamos ter que a resposta será 3 vezes 10 na menos 2 metros quadrados. Então, 300 centímetros quadrados, 3 vezes 10 na menos 2 metros quadrados. Essa aqui é a questão de número 2. Tá beleza? Vamos lá, questão número 3. Questão número 3 diz assim: o are, ou decâmetro quadrado, é a unidade de área correspondente a 100 metros quadrados. Tá? Então, um are, ele falou isso na questão. Tá? Esse tipo de unidade não precisa conhecer. Tá? É igual a 100 metros quadrados. Aí ele diz que um terreno retangular tem quanto? 12 metros, tem 12 metros de frente e 30 metros de fundo. Então, 12 metros de frente vezes 30 metros de fundo. Lembra que área é lado vezes lado. Então, uma dimensão, 12 metros. A outra, 30 metros. A área desse terreno, ó, 3 vezes 12, 36, dará 360 metros quadrados. Bom, como eu já sei, ele pediu quantos ares, né, significam a área desse terreno. Faço uma regra de 3. Se um are é 100 metros quadrados, então 360 metros quadrados vai dar quanto? Aqui é relativamente fácil. Ou regra de 3 ou método das unidades, quer ver? Olha só, quanto será que vai dar um are dividido por 100 metros quadrados? Não é uma igualdade? Um are não é 100 metros quadrados? Isso aqui dá 1. Então, olha lá. Vamos lá. A área de 360 metros quadrados vezes quanto? Vezes 1 are sobre 100 metros quadrados. Então eu tenho 1 metro quadrado no numerador, metro quadrado no denominador. O que nós vamos fazer? Simplifica. 0 corta com 0. Mais um 0, põe uma vírgula ali. E eu tenho que 360 metros quadrados vai dar uma área de 3,6 are. Tá bom? Então tá aí a resposta da questão de número 3. Questão número 4. O volume correspondente a 1 litro, por definição, o volume de um cubo de uma aresta de 1 decímetro cúbico. Assim, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Nessa questão aí, número 4, foi dito para ti, mas como eu falei, tu deve saber que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Tu tens que saber isso. Tá? Seria interessante também de saber que 1 metro cúbico são 1000 litros. Legal também, memoriza isso. São algumas grandezas importantes. Ele diz que tem uma piscina. Tá? Qual é a capacidade em litro de uma piscina com 3 metros de largura, 8 metros de comprimento e 1,5 metros de profundidade? Então olha as dimensões. Vamos anotar aqui. 8 metros de comprimento vezes... Lembra volume? Lado vezes lado, área vezes altura. Lado vezes lado vezes lado. Volume, então. Então, 8 metros vezes 1,5 metros vezes 3 metros. Essas são as 3 dimensões da piscina. Tá bom? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó, lado vezes lado vezes lado. Se eu fizer esse produto aqui, eu vou encontrar em metros cúbicos, mas eu não quero em metro cúbico. Eu quero em decímetro cúbico. Tá? Até posso fazer conversão de metro cúbico para litro também, se eu quiser. Tá? Eu vou fazer da seguinte maneira. Se eu sei que decímetro cúbico é litro, eu posso transformar metro para decímetro, metro para decímetro, metro para decímetro, e eu vou ter decímetro vezes decímetro vezes decímetro, o quê?
decímetro cúbico, que vai ser igual a litro, tá bom? Então eu posso fazer assim, ou se tu quiseres, aqui ó, ou se tu quiseres, 1 metro cúbico são 1000 litros. Então quem sabe a resposta em metro cúbico converte para litro, também dá para ser, o que vai escolher, tá? Mas vamos fazer com decímetro. Pessoal, lembre que 1 decímetro é 1/10 de metro, certo? Então, para 1 metro, ó, eu tenho 10 1 metro eu tenho 10 decímetros, certo? Então o que vai acontecer? 8 metros eu terei 80 decímetros. 1,5 metros eu terei 15 decímetros. E 3 metros eu terei 30 decímetros. Então, posso fazer dessa maneira. Então, 80 vezes 15 vezes 30, sabe quanto é que vai dar 80 vezes 15 vezes 30? Faz aí. Não, usa a calculadora, né? Deus o livre, não usa a calculadora. Só aqui não dá para usar, né? Vocês sabem que, mas eu gosto, professor, eu amo a calculadora. Se tu quer se ajudar, comece a eliminar a calculadora da tua vida, tá? Aí tu faz ali, nem que seja, né? Daqui a pouco tu vai começar a fazer de cabeça, não é tão difícil assim fazer de cabeça as contas, mas se tem dificuldade ainda, faz ali no papel, como o professor de matemática falou. Mas esse produto, 80 vezes 15 vezes 30, tu vai encontrar 36 mil. Agora, decímetro vezes decímetro vezes decímetro, tu vai encontrar quanto? Decímetro cúbico. Ou seja, a dimensão, o volume da piscina são 36 decímetros cúbicos ou 36 mil litros, porque 1 decímetro cúbico é 1 litro, tá certo? Mas poderia ser assim também, quer ver? Ó, 3 vezes 8, 24. 24 vezes 1,5 dá 36. Então a resposta também seria 36 metros cúbicos. Né? Se eu fizesse direto aqui, ó, daria 36 metros cúbicos. Como eu sei que 1 metro cúbico são 1000 litros, 36 metros cúbicos, 36 mil litros. Também poderia ser assim, talvez até mais fácil para alguns. Pessoal, questão número 5 teve um probleminha. Notem que o enunciado fala em moeda de 5 centavos de real que tem uma massa de 2,43 gramas e um diâmetro de 17 milímetros. Beleza? Essa questão, inclusive, eu entrei em contato aí com os autores e ela está com um probleminha. Notem que no enunciado ele fala moedas de 5, só que depois ele fala, troca 100 reais por moedas de 1 centavo. Então, ou no enunciado teria que ter sido, que é como nós vamos fazer, até porque a resposta que vocês têm no livro leva a isso, moedas de 1 centavo, tá? 2,43 gramas, tá? Daí teria que ver quanto é a massa de cada moeda. Eu acredito até que a massa possa estar correta, mas daí teria que ser 5 centavos na questão, tá? Tem um probleminha aí, mas vamos corrigir, vamos mudar o enunciado para o seguinte: uma massa de 2,43 gramas para uma moeda de 1 centavo, e não de 5, tá? Esquece 5, põe 1 centavo. Notem que 0,01 reais é 1 centavo, tá? Então, 1 real nós teremos 100 centavos, tranquilo? E como ele pede a quantidade em massa, em quilograma, né, de 100 reais que ele foi trocado por moeda, vamos ver proporcionalmente. Então, se uma moeda, vamos resolver a questão, se uma moeda, 1 centavo, 0,01 reais, tem 2,43 gramas, então 100 vezes mais, tu pode fazer regra de 3 também se tu quiseres, né? 100 vezes mais, 100 vezes mais. 100 vezes 2,43 dá 243 gramas. Só que eu não quero 1 real, eu quero 100 reais em moeda. Imagina quanto dá chegar lá e pedir 100 reais em moeda, quantidade de moeda, né? O cara ia te matar, né? Mas tudo bem. Voltando à questão aqui hipotética. Deve ter alguns doidos que fazem esse tipo, né? Chegam com muitas moedas e trocam
né? Tem muito doido. Mas nota, R$100 é, na verdade, nota, ó, multipliquei por 100, multiplico por 100. Tá? 100 vezes 100 dá 10.000 centavos. Se eu multiplicar novamente por 100, ó, vou acrescentar mais 2 zeros. Ou seja, 24.300 gramas. O que vai dar como resposta, ó, então vou ter que passar de grama para quilograma ainda, porque ele pediu em quilogramas. Né? Se 1 quilograma são 1.000 gramas, ou 10 na 3 gramas, então eu vou ter o quê? 24.300 será quanto? 24.300 será 24,3 quilogramas. Como está na resposta aí do gabarito do teu livro. Então é aí que eu acredito, né, que teria sido o problema na questão. Tá? Mas vamos então só para corrigir a questão. Tá? Então tá aí a resposta à questão número 5. Vamos para a questão de número 6. A questão número 6 diz assim: um programa de telejornal mostra em um canto do vídeo um relógio digital indicando 7 horas e 15 minutos. Então o relógio marca 7 horas e 15 minutos e 38 segundos. Tá? Então tem uma parcela de hora, uma parcela de minuto e uma parcela de segundo. Então questão número 6, 7 horas, 15 minutos e 38 segundos. O horário oficial de Brasília. Aí uma pessoa olha no relógio de pulso, então esse aqui é o horário oficial de Brasília. Só que no teu relógio está marcando 7 horas, 18 minutos e quanto? 15 segundos. 15 segundos. Esse aqui é o relógio de pulso da pessoa, certo? E vai pedir o seguinte: quantos segundos? Olha a pergunta, segundos, podia ser minuto, podia ser horas, tá? Foi segundos. Está adiantado em relação ao horário de Brasília, tá? Então tem uma diferença, um delta T aqui entre esse relógio e esse relógio. Inclusive poderia ter sido uma questão assim: ah, transcorreu o tempo daqui para cá, quanto é o delta T? Né? Uma diferença de tempo aí, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair. Eu posso chamar esse tempo aqui de T1 e esse tempo de T2. A diferença de tempo será T2 menos T1. Bom, a questão é a seguinte, pessoal: como é que eu faço essa diferença de tempo? Aqui, ó, 7 horas menos 7 horas, beleza. Até eu vou te ensinar uma coisa, né? Lembra que quando tu faz uma subtração, né? Tu faz o quê? Ó, vamos pegar aqui, ó, 7 horas, 18 minutos e 15 segundos, certo? Aqui eu vou botar 7 horas, 15 minutos e 38 segundos. Tá? Quando tu faz uma subtração lá na matemática, lembra aquele APED emprestado? Isso aí é lá da terceira série, né? O PED emprestado. Né? Só para dar um exemplo do que eu estou falando, né? Eu vou pegar aqui, ó, 322, tá? Menos 157. Lembra, ó, como 322 menos 157. Como 2 é menor que 7, é o PED emprestado. Lembra aquela historinha? Aí aqui, ó, fica 12, 12 menos 7, 5. E aqui ficou 1, então. Ah, 1 menos 5 não dá PED emprestado. Tá? E aí como é que vai ficar? 11 menos 5, 6. E aqui ficou 2. 2 menos 165. Lembra aquele PED emprestado? Aqui também dá para fazer. Só que cuida agora, o PED emprestado. 15 menos 38 não dá para fazer, né? Por quê? Porque o 15 é menor que o 38. PED emprestado quanto? Ó, eu tenho 18 minutos aqui, certo? Cada 1 minuto são 60 segundos. Eu vou pedir emprestado 1 minuto. 1 minuto corresponde a quantos segundos? Isso, 1 minuto, 60 segundos. Tá? Então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que
esse, ó, 18 vira 17, tá vendo? E eu peguei esse 1 minuto e vou somar, ó, 60 segundos. Ah, agora sim. Então, vê que eu peguei. Assim como eu poderia ter pego 1 hora daqui e transformado em 60 minutos. Então, ao invés de 18 minutos e 15 segundos, eu tenho 17 minutos e 75 segundos. Olha que interessante. Agora tu faz a subtração. 75 menos 38. Tá? Novamente, ó, tu pode usar, ó, o emprestado, né? Eu sei que vocês gostam desse emprestado. Dá para fazer de cabeça aqui, né? Tem um que já faz de cabeça e chega na resposta, porque é só ir completando. Quer ver como é fácil ir completando? De 38 para chegar a 40, 2. De 40 a 75, nós temos quanto? De 40 a 75? 35, 37, com esses dois aqui. Então, o 35 mais o 2. Pode ir completando, aí você vai fazer de cabeça. Mas agora olha aqui, ó. O que acontece? Pede um emprestado. Aqui ficou 6. Então 15 menos 8, 7 segundos. E 6 menos 3, 37 segundos. Então, ao invés, eu não posso fazer 15 menos 38, mas 75 segundos menos 38 segundos dá 37 segundos. E aí faz, ó, 17 menos 15 dá? Tá, porque o 17 é maior, então vai dar 2 minutos, 37 segundos, 7 menos 7, 0 horas. Esse 0 horas nem precisa colocar. Então a resposta é 2 minutos e 37 segundos. Ah, não é a resposta, por que não é? Ah, ele pediu em segundos, então falta transformar. 2 minutos dá quanto? Se 1 minuto é 60 segundos, esse é fácil, né? 2 vezes 60, 120 segundos mais 37 segundos. Resposta 157 segundos é a diferença de tempo.